Tratamento da insônia com restrição do sono. Doutor, você está bem? Dizem que a maioria dos pacientes que descobrem pela primeira vez que a insônia pode ser tratada com restrição do sono. Hoje vamos discutir isso. Assista a este vídeo até o final e eu vou-te mostrar um método para você mesmo descobrir o quanto precisa restringir o sono para, por um lado, lidar com a sua insônia, mas, por outro lado, fazer isso de forma segura. Antes de passar diretamente para a técnica de restrição do sono, vou explicar por que é necessário restringir o sono e qual é o mecanismo de desenvolvimento da insônia. Assim você vai entender que, ao realmente reduzir o tempo que passa na cama, podemos tratar a insônia de forma muito eficaz. Como ocorre o desenvolvimento da insônia? Algo provocou problemas para a pessoa adormecer. E como ela reage a isso? Ele tenta adormecer, deita na cama, o sono não vem. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora e a pessoa todo esse tempo fica deitada na cama tentando. Se for algum episódio curto, bem, digamos, muitas pessoas contam que ainda na juventude, antes de provas, antes de viagens, elas tinham sono ruim, com dificuldades para adormecer, mas a prova passou. E a pessoa pensa, graças a Deus na noite seguinte vou recuperar o sono, já que não dormiu direito na noite anterior, então na seguinte ela dorme muito bem. Mas no caminho da vida, às vezes encontramos situações estressantes prolongadas ou, por exemplo, algumas doenças que podem realmente piorar o sono. E a pessoa, ao deitar na cama, começa a tentar adormecer, basta tentar 20 ou 30 vezes. E se forma um reflexo condicionado persistente de medo de não conseguir dormir. Para a pessoa, só de pensar que vai dormir, o sono vai embora, mas isso é típico do ser humano. Desesperado para dormir, entro no quarto, deito na cama, mas o sono desaparece instantaneamente. A excitação vem, o coração dispara e o sono some. O próximo ponto é, onde a pessoa está deitada quando tenta adormecer? Na cama, e quanto mais tempo fica deitada sem dormir, mais difícil fica. A própria cama começa a ser associada à insônia. A pessoa desenvolve dois reflexos negativos. O primeiro é o medo de não conseguir adormecer e o segundo é que a cama passa a significar insônia. E se isso dura por algum tempo, isso já se torna, digamos assim, um fenómeno independente, um produto das próprias tentativas da pessoa, e já nem importa mais o que provocou esses problemas no começo. Até mesmo o stress e algumas doenças podem desaparecer, mas esses reflexos condicionados permanecem e a pessoa começa a reforçá-los a cada noite seguinte. Ele vai para a cama de novo, deita e novamente não consegue dormir. Isso é um produto autossustentável. Ou a chamada insônia reflexa condicionada pode durar meses, anos e até décadas, mas isso ainda é só metade do problema. E depois, como a situação se desenvolve? Nosso sono ocorre em ciclos de 1h30 a 2 horas. Primeiro, segunda, terceira fase, depois sono, movimento rápido dos olhos com sonhos e então um despertar fisiológico. Esse ciclo se repete ao longo da noite. Pessoas saudáveis acordam de 3 a 4 vezes por noite, a cada 1h30 ou 2 horas, de forma que isso chega à consciência. Ele pode abrir os olhos, virar para o outro lado e voltar a dormir. Geralmente, esses despertares curtos de segundos não preocupam o indivíduo. Depois de manhã, mesmo que vejamos que ele acordou, fazemos um exame, ele diz que não acordou, ele esquece que acordou. Imagine pessoas que desenvolveram medo de não conseguir dormir e a cama se tornou sinônimo de insônia para elas. E essa pessoa, fisiologicamente, acorda 1h30 ou 2 horas depois de adormecer. O primeiro pensamento dele é, que horror, não consegui dormir de novo. A cama é odiada, o travesseiro horrível, a luz está errada, o vento não está certo e o vizinho ao lado ronca, dormindo satisfeito. Sim, ou seja, tudo isso é uma reação de stress. A pessoa acorda, não consegue dormir por um tempo e, consequentemente, isso piora ainda mais a qualidade do sono. Aparecem despertares noturnos e, por fim, como uma cereja no bolo, a pessoa tem problemas para adormecer e acorda no meio da noite. A pessoa pensa que precisa dormir mais cedo e acordar mais tarde para recuperar o sono perdido. Desenvolve-se o chamado comportamento desadaptativo, ou seja, o aumento do tempo passado na cama. Antes, bastavam 7 horas de sono profundo para um bom descanso, mas quando surgem problemas para adormecer e acordar, a pessoa acaba ficando mais tempo deitada. 8, 9, 10, 11, 12 horas e às vezes até durante o dia, tentando compensar. Ele aumenta o tempo na cama por várias horas, mas a pessoa não dorme bem suas 7 horas e depois fica acordada por 3 ou 4 horas. Esse sono de 7 horas se espalha por todas as 10 a 12 horas de permanência na cama. Ele vai se tornar ainda mais superficial, com mais despertares, ou seja, a pessoa vai achar que praticamente não dorme. O número de despertares por noite aumentará de 3 ou 4 para 10, 20 ou 30 e esses despertares acumulados terão um impacto significativo.
Na memória, a pessoa vai se lembrar de como escureceu, algo fazia barulho, o vizinho se mexia, os passarinhos começaram a cantar, o sol nasceu e os carros começaram a passar. Para ele, tudo isso vai se unir em algo que praticamente parece um estado de vigília total. Essas pessoas dizem: doutor, antes eu dormia 7 horas e descansava muito bem. Agora fico na cama 10, 11 horas, durmo 2 horas, o resto do tempo praticamente não consigo adormecer. É interessante que os próprios pacientes ficam surpresos. Eu nem consigo dormir durante o dia, ou seja, à noite não durmo nada. Tento deitar durante o dia, mas não consigo adormecer. Antes eu dormia bem à noite e cochilava durante o dia, mas agora não durmo nem à noite nem de dia. Isso é uma catástrofe total. Ou seja, a pessoa pensa que vai morrer em breve por causa dessa insônia. Se ele ainda ler em algum lugar sobre a insônia familiar fatal, onde está escrito que em 6 meses todas as pessoas que têm essa insônia familiar fatal morrem, então ele pensa que tudo isso é com ele e que em breve também vai morrer. Então é praticamente uma catástrofe para a pessoa que pensa estar gravemente doente e que talvez vá morrer em breve. Se você também sofre de insônia e isso se parece com o que foi descrito, deixe um like neste vídeo. O que fazer nessa situação? Quanto mais tempo a pessoa fica deitada na cama tentando adormecer sem sucesso, mais se fortalecem os reflexos do medo de não conseguir dormir. Ou seja, a insônia vai se tornando cada vez mais crônica. Então, qual é o mecanismo de tratamento para esse tipo de insônia? E se reduzirmos o tempo de permanência na cama? Bem, digamos que a pessoa diz que 7 horas eram suficientes para ela, mas nós dizemos: meu caro amigo, você está nos contando que dorme apenas 2 ou 3 horas, então vamos limitar o seu tempo na cama a 6 horas. Normalmente, quando converso com a pessoa, eu descubro quanto tempo era suficiente para ela dormir minimamente antes da insônia. Tiro geralmente mais 1 hora e, digamos, nosso paciente fica com 6 horas. Às vezes, os pacientes ficam realmente surpresos, sabe? Perguntam: como assim, doutor? Já estou dormindo pouco, tentando ter esse sono miserável e o senhor ainda reduz meu tempo na cama. Mas tem um argumento irrefutável. Você diz que dorme 3 horas, então por que ficar o resto do tempo na cama, reforçando o medo condicionado de não conseguir dormir? A cama não é terapia solar. Não fique deitado lá. Se não conseguir dormir, faça alguma atividade entediante. Mas, paradoxalmente, vou dizer que no contexto dessas insônias, se olharmos de verdade quanto tempo a pessoa dorme antes da insônia, durante a insônia, a duração do sono praticamente não muda. Isso não pode ser mudado geneticamente. Em algum dia a pessoa pode não dormir, mas em outro ela vai acabar dormindo de qualquer maneira. Esse tipo de oscilação acontece. Ou o fenômeno da percepção alterada do sono, a pessoa dorme, mas acha que não está dormindo. É exatamente por isso que ele depois não consegue dormir durante o dia, porque de qualquer forma ele acaba compensando a duração do sono durante a noite. Mas se realmente reduzirmos o tempo de permanência na cama, de forma que, obviamente, isso fique menor do que a necessidade fisiológica dele. Se a pessoa ficar deitada por muito tempo depois de um período, ela vai acabar dormindo durante todo esse intervalo. Por outro lado, há o aprendizado. Deito, mas não durmo. E ainda tem a segunda regra aqui, que é a chamada técnica de controlo do estímulo. Ou seja, a pessoa não deve ficar deitada na cama por mais de 15 minutos sem dormir, ou seja, se ela deitou... A primeira noite do programa começou. A pessoa deitou, não conseguiu dormir, tentou por 15 minutos, levantou, foi para outro cômodo e não deitou até realmente sentir sono. Se deitar novamente e não conseguir dormir, deve levantar e sair de novo. Isso pode durar 1 ou 2 horas para a pessoa. Limitamos o tempo dele na cama para 6 horas, a partir das 12. Ele deitou, levantou algumas vezes e no final dormiu apenas 2 horas à noite, mas ainda assim precisa levantar após as 6 horas. O horário que marcamos para ele foi às 6 da manhã. Então, a pessoa definitivamente não dorme o suficiente nessa situação, mas na verdade o que vai acontecer é que ela vai ter uma real deficiência de sono. Eu geralmente digo aos pacientes que você começa a acumular um elixir do sono e basta a pessoa acumular cerca de 14, 16, 18 horas de verdadeira deficiência de sono. Por exemplo, não dormir o suficiente por algumas noites, dormindo apenas 3 ou 4 horas. A pessoa desenvolve um grau tão grande de sonolência diurna que diz: doutor, eu finalmente lembrei, especialmente após muitos anos de insônia, o que é sonolência diurna. Antes, mesmo cansado, eu me sentia exausto, mas não conseguia dormir de dia. Agora, quando sento na frente do computador ou fico em pé no transporte indo para casa, começo a cochilar quase dormindo. Percebi que, na verdade, consigo dormir. Falei sobre os reflexos condicionados do medo de não conseguir dormir e como a cama, o terror e a insônia impedem a pessoa de adormecer. Mas se a pessoa acumula uma sonolência diurna acentuada e naturalmente também à noite, o grau dessa sonolência se torna tão grande que começa a superar o reflexo condicionado do medo de adormecer. A pessoa vai para a cama e surge o pensamento: agora eu não vou conseguir dormir.
mas ele cai no travesseiro e apaga simplesmente por causa da sonolência intensa e começa a adormecer e dormir rapidamente. Essas 6 horas são como uma receita sem pernas traseiras, mas basta a pessoa literalmente dormir 10 ou 15 vezes, sem medo, e começa a se formar um reflexo condicionado positivo. Eu vou dizer, literalmente em 2 ou 3 semanas os pacientes contam. Eu já sou doutor, estou em pé ao lado desta cama. Antes eu não conseguia deitar antes da meia-noite. Eu ficava balançando, mal conseguia raciocinar. E aí, meia-noite, graças a Deus, caí e adormeci. Sim, isso é alcançado ao custo de limitar o tempo de permanência na cama, de uma sonolência diurna acentuada. Mas essa é a técnica mais eficaz para o tratamento da insônia atualmente, com nível de evidência, e nenhum medicamento farmacológico tem esse nível de evidência. Mas é claro que a falta de sono atrapalha a vida da pessoa. Mas quando notamos que a pessoa dorme praticamente todas essas 6 horas, com o índice de eficiência do sono acima de 90%, do tempo que a pessoa passa na cama, ela está dormindo, começamos a aumentar gradualmente o tempo de permanência na cama em 15 minutos, às vezes em meia hora. E nós vemos, por um lado, que a pessoa ainda deve dormir durante todo o tempo que passa na cama, mais de 90% do tempo. Mas, por outro lado, ele gradualmente começa a perder a sonolência diurna porque estamos aumentando o tempo de permanência na cama. Porém, não é como se a pessoa dormisse e recuperasse todo o sono perdido, voltando ao ponto inicial. Mas é um processo bastante gradual, pois a formação estável de um reflexo condicionado leva certo tempo, como se diz. Em média, leva cerca de 21 dias, podendo variar de 15 a 25 dias, dependendo da pessoa. E se mantivermos uma pessoa em certa privação de sono, diminuindo gradualmente ao longo de aproximadamente 3 semanas, por um lado, vamos ensiná-la a adormecer rapidamente, a dormir bem sem acordar durante a noite. Por outro lado, aumentando gradualmente o tempo de permanência na cama, vamos reduzir a sonolência diurna. E no final chegamos a um equilíbrio em que, por um lado, a pessoa dorme praticamente a noite toda e fica feliz com sua cama aconchegante, talvez um pouco sem dormir o suficiente, mas ao mesmo tempo não sente uma sonolência diurna acentuada. Essa técnica permite, literalmente em 3 semanas, mudar radicalmente o pensamento e o comportamento da pessoa e curar sua insônia condicionalmente reflexa. Claro, dentro do programa que conduzo, o chamado Programa de Terapia Cognitivo-Comportamental, implementamos, na verdade, uma ampla gama de diferentes métodos. Isso também abrange estilo de vida, técnicas de relaxamento, combate ao pensamento negativo e, claro, questões relacionadas ao sono. Estamos explicando este programa complexo. O link para ele está na descrição do vídeo. Mas aplicando esse programa durante 6 semanas, agora estou conseguindo curar a esmagadora maioria dos pacientes com insônia crónica, que às vezes dura décadas. E principalmente sem o uso de quaisquer medicamentos farmacológicos, utilizando especificamente técnicas cognitivas e comportamentais. Se você sofre de insônia grave, principalmente com reflexos condicionados profundamente enraizados, procure ajuda. Eu posso auxiliá-lo de maneira eficaz. Além disso, é interessante que às vezes acontecem casos assim, até mesmo curiosos, quando você se sente como se fosse um Avicena ou Hipócrates ao mesmo tempo. Uma paciente me procurou com insônia por 3 meses após passar por um período de estresse, mas não era um caso crónico. Na verdade, isso já é praticamente uma insônia crónica padrão, com reflexos condicionados fixados, mas ainda não tão profundamente enraizados. Ela relata que por 3 meses quase não dorme a noite inteira na cama, permanecendo deitada por 12 horas. O marido acaricia a cabeça da esposa, que está quase chorando e dizendo que vai morrer em breve. Esse é basicamente todo o mecanismo. Eu explico que, na verdade, você dorme tanto quanto dormia antes da insônia, mas simplesmente não percebe isso. Você com certeza nunca vai morrer ou sofrer algo terrível por causa disso. Agora vamos aplicar com você o método de restrição do sono. E tudo vai ficar bem, mas primeiro precisamos excluir várias causas orgânicas. Este é o exame padrão para insônia, ou seja, fazemos a polissonografia na paciente, prescrevemos um diário do sono que ela mantém por 2 semanas. Nós avaliamos, também fazemos vários exames que podem mostrar se há alguma deficiência de vitaminas ou de microelementos. Resumindo, é um exame básico, ela preenche vários questionários e iniciamos o processo de investigação. Eu acompanho o diário e o diário eletrónico conforme o andamento do caso. Já na noite seguinte, após sair do meu consultório, ela começa a dormir quase todas as 8 horas. Ela vem na próxima consulta com todos os exames prontos. Nos exames de sangue dela está tudo perfeito. O diário do sono dela já está praticamente normal. Na polissonografia também basicamente não encontramos nada. Ela diz: doutor, você me contou tudo isso. Eu entendi no geral de o que é. Em primeiro lugar, isso não é horrível. Em segundo, é apenas uma mudança no meu pensamento e comportamento.
Eu decidi simplesmente, de acordo com as suas recomendações que me disseram que você já vai começar a implementar agora, fazer alguma coisa, eu acreditei em você. Deitei, dormi 8 horas, um pouco menos do que precisava. Acordei com o despertador. Desde então, ela diz que já dorme normalmente há 2 semanas. Também contei que trabalharíamos nisso por 6 semanas para se livrar dos reflexos condicionados e assim por diante. No geral, às vezes é assim. A mudança de consciência da pessoa e a atitude em relação a essa insônia e, em geral, a modificação de certos comportamentos leva ao fato de que a pessoa praticamente se curou em um dia da sua insônia grave de 3 meses. Quando ela contava em detalhes como estava pensando em morrer por causa disso. Embora, claro, isso seja algo meio exclusivo. Ou seja, em geral, é preciso mais ou menos 6 semanas para mudar todos esses reflexos. E para pessoas que têm insônia há 10, 15, 20 anos, às vezes são necessárias 8, 10, 12 semanas. O principal é entender que se a pessoa segue minhas recomendações, pode ser um pouco mais difícil, um pouco pior e mais pesado, ocorre uma quebra desses reflexos negativos. Mas é possível, com certeza, alcançar resultados e se curar da insônia, seguindo tudo cuidadosa e sistematicamente. É assim que acontece de forma interessante com nossos pacientes, quando eu os trato com métodos de terapia cognitivo-comportamental para insônia crónica. Se você sofre de insônia, compartilhe suas estratégias. O que os médicos sugeriram? Você tentou alguma coisa por conta própria? Você sofre de insônia aguda ou crônica? Qual a duração? Já tentou terapia cognitivo-comportamental? Será interessante trocar opiniões. Talvez eu possa lhe dar algumas recomendações adicionais. Em geral, vamos conversar sobre isso nos comentários. Eu prometi a vocês que contaria. Como você mesmo pode determinar até que ponto precisa limitar o sono? Bem, digamos que você já tem alguma insônia, já tem dificuldades para adormecer, já tem medo de pegar no sono, o medo de não conseguir dormir, transformando a cama em um lugar de insônia ou despertares noturnos, surgiu. Mas se você ainda não quer procurar um especialista do sono, pode tentar algumas coisas por conta própria. O método mais simples é lembrar quanto tempo de sono era suficiente para você se sentir minimamente descansado antes da insônia. Bem, o que significa dormir o mínimo necessário para se sentir descansado? Ou seja, talvez você tenha acordado sem dormir o suficiente e até sentiu um pouco de sonolência pela manhã durante algum tempo. Mas ao mesmo tempo, durante o dia, você não sentiu uma sonolência acentuada, nem cansaço ou fadiga. Você conseguiu trabalhar até à noite, se cansou e, consequentemente, adormeceu rapidamente. Bem, e quando a pessoa se lembra, alguns dormiam 8 horas, outros 7, outros até 6 horas. E se você se lembrar desse período e desse tempo, subtraia mais ou menos 1 hora, só 1 hora, e limite o tempo que você passa na cama. Assim, essa quantidade de horas, que é 1 hora a menos do que o mínimo, já era suficiente. Se 8 horas eram suficientes, faça 7. Se eram 7, reduza para 6. Se for menos de 5 horas, não limitamos o tempo de permanência na cama. Mesmo que 5 horas sejam suficientes para você, deixe 5 horas mesmo assim. Embora seja extremamente raro, é claro que existem esses pacientes, mantenha esse regime por pelo menos 1 semana. Você vai perceber que a sonolência diurna vai começar a aumentar. À noite ela vai estar muito acentuada. Mas isso, por sua vez, vai ajudar a quebrar os reflexos do medo e adormecer e, consequentemente, facilitar o sono, eliminando o reflexo do medo de dormir. E a cama insônia, ou seja, na verdade, esse é mais um dos principais métodos de tratamento da insônia crônica condicionada por reflexos. Por que nessa situação os soníferos não são muito eficazes? A questão é que, na verdade, isso é uma alteração do pensamento e do comportamento, não é alguma doença. Aqui, por exemplo, fizemos um exame de sangue, identificamos alguns problemas e precisamos tratá-los. Isso é um reflexo condicionado negativo fixado e um comportamento desadaptativo, pois a pessoa apenas permanece mais tempo deitada. Se um paciente pede remédio para dormir 10 horas, mas dormia 8, não conseguiremos proporcionar isso nem com medicação. Porém, muitas vezes os médicos acabam cedendo e prescrevendo o remédio solicitado. Mas o que acontece? Na verdade, formamos o seguinte reflexo condicionado, o medo psicológico de adormecer sem o remédio. A pessoa já tem esses reflexos negativos, o medo de não conseguir dormir e a cama associada à insônia. Após 1 mês tomando remédios para dormir, ele já vai ter medo de adormecer sem o comprimido. Após alguns meses tomando remédios para dormir, isso se torna uma dependência física, mas eles não tratam os reflexos nem eliminam o medo de não conseguir dormir. Mesmo enquanto a pessoa estiver tomando o remédio para dormir, ela vai dormir. Mas assim que o remédio for retirado, o que ela vai pensar? Eu sofria de insônia e não conseguia dormir. Ainda não me deram o remédio. Na noite seguinte, a pessoa simplesmente não dorme.
É necessário retomar os remédios para dormir. A retirada dos comprimidos será pior para ele do que antes de começarmos a prescrever. O paradoxo é que podemos transformar uma pessoa em um dependente de medicamentos sem realmente curá-la da insônia. Por isso, em casos assim de insônia, a prescrição de remédios para dormir não é indicada. Para saber as regras do sono saudável, como diagnosticar e como tratar a insônia, hoje eu falei sobre um desses métodos. Inscreva-se no meu canal, lá tem muita informação útil. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes.